tarde, gente. Eu queria começar falando para vocês, primeiro me apresentando, tá? Eu sou psicóloga Thaís Galvão. Eu sou formada desde 2000. Minha formação inicial foi em psicanálise. Eu trabalhei na clínica como psicanalista durante muito tempo. Depois eu fiz uma formação em terapia sistêmica, inclusive a Elaine fez comigo, que está aqui hoje, né? Mas mesmo assim, durante todo esse período da clínica, né, que eu atuo na clínica, eu sempre senti um desconforto muito grande do tempo que o paciente ganhava ou perdia, depende da visão, numa psicoterapia. Porque eu gosto da teoria da psicanálise, mas eu achava que demorava muito tempo para os pacientes evoluírem. E não eram só os meus pacientes, outros pacientes que vinham da psicanálise e tinha aquela questão de se dedicar, de fazer terapia, né, de fazer análise mais de uma vez na semana, e isso sempre me incomodou, apesar de adorar a teoria. Quando eu fui fazer a terapia sistêmica, eu fui porque eu trabalho com adolescente infrator e o meu objetivo era entender um pouco mais as famílias que eu atendia. E aí eu fiz a formação de atendimento familiar e de casal e comecei a atender na clínica também família e casal. Bom, esse é um resumo da minha história. Na verdade, depois de tudo isso, e mesmo me sentindo incomodada, eu tive o prazer, a honra de conhecer a terapia do esquema. E depois que eu conheci a terapia do esquema, eu posso dizer que a minha vida mudou. Profissionalmente e pessoalmente. Eu me tornei um ser humano melhor, porque eu fiz, né, todo terapeuta tem que fazer terapia, e eu fiz terapia a minha vida inteira com a psicanálise, e depois que eu comecei, e passei anos sem resolver uma série de questões, porque todos nós temos questões, né, por mais que seja um mito que psicólogo não tem problema, é mentira, todo psicólogo tem problema também, porque nós somos de carne e osso. E a terapia do esquema mudou a minha vida enquanto paciente e mudou a minha vida enquanto terapeuta. Em meses, muitas coisas, muitos esquemas arraigados meus foram por água abaixo. E em meses, pacientes também tiveram a cura dos seus esquemas. Então, eu comecei a me dedicar a esse trabalho profundamente. A minha base sempre foi trabalhar com relacionamentos, ainda trabalho com relacionamentos, mas eu comecei a me dedicar mais e mais a trabalhar com a terapia do esquema. E hoje, eu acredito que meu nicho de trabalho é trabalhar com a terapia do esquema para psicólogos. Então, hoje eu ministro curso na área da terapia do esquema, eu faço terapia e dou supervisão para psicólogos. Ah, Thaís, você não atende outro público? Atendo, eu continuo atendendo outro público. Mas o meu foco é auxiliar colegas, assim como eu fui auxiliada, a entender as suas dificuldades, de modo a ampliar isso para os seus pacientes. E por isso hoje eu estou aqui, por isso eu criei a lista especial, por isso eu estou sempre disponível a quem me procurar para estar conversando sobre a terapia do esquema, porque é algo que eu amo de paixão. Quando eu falo sempre que me procurar, às vezes eu não consigo responder na hora, tá bom, gente? Mas, assim, eu estou de prontidão a ensinar, a fazer psicoeducação, a fazer vídeos, a fazer encontros e propagar essa terapia tão maravilhosa que eu digo que não tem igual. E eu digo porque eu tenho certeza disso. Nada contra as outras abordagens, sou super a favor de todas elas, mas entrei na terapia do esquema e acredito que não mudo de abordagem nunca mais.
tá? Essa é uma breve introdução que eu estou fazendo para vocês, para que a gente possa estar falando um pouquinho rapidamente sobre o que é a terapia do esquema e como que ela atua, para que depois eu entre no tema específico desse encontro, que é a terapia do esquema na família, tá? Lendo alguns comentários aqui. A Isabela falou que é aluna do meu curso. A Rosa também é aluna do meu curso. Elaine Vilela está escrevendo gratidão. Gratidão é minha, gente, por vocês estarem aqui. Tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece ou conhece muito superficialmente, eu vou falar para vocês o que é, numa linguagem, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta de usar a linguagem técnica, tá, gente? Então, tudo que eu falo, quem assiste os meus vídeos sabe que a minha linguagem é bem coloquial. Inclusive, no livro que está sendo lançado, que eu estou lançando como coautora, falando sobre a terapia do esquema, o atendimento da terapia do esquema na família, ele é bem coloquial. A minha fala é bem coloquial, muito pouco técnica, porque eu acho que a gente aprende muito mais com essa vivência coloquial. Então, a terapia do esquema, ela é uma terapia desenvolvida para cuidar dos esquemas. E o que seria um esquema? Um esquema é um comportamento, uma emoção ou um pensamento desenvolvido na infância ou na adolescência e que, ao andar da carruagem, ao se tornar adulto, se torna disfuncional. Esse é o norte. Mas o que é isso que você está falando, Thaís? Então, existem experiências da nossa infância e da nossa adolescência que não eram muito assertivas na nossa vida, que não funcionavam muito bem. Experiências como, sabe, como, por exemplo, experiências defectivas, no sentido de que um pai e uma mãe te chamavam de burro toda hora, ou experiências de privação emocional, onde você se sentia privado de carinho, de cuidado, de atenção, ou experiência de abandono, onde você sentia relações instáveis, seus pais eram instáveis, e milhões de outras experiências que, quando você era criança ou adolescente, não tinha como resolver, você tinha que enfrentar aquilo do jeito que você pudesse ou conseguisse. E aí você vai crescendo, e conforme você vai crescendo, você continua se comportando da mesma forma que você se comportava enquanto criança e adolescente, para se defender daquelas mazelas, dos maus tratos, da privação, do abandono, da defectividade. Só que isso começa a gerar um sofrimento psíquico. Por quê? Porque, apesar daquilo ser conhecido, se torna disfuncional. A pessoa que continua agindo daquela forma percebe que aquela forma de agir está atrapalhando a sua vida. Então, um exemplo, aquela pessoa que foi chamada pelo pai e pela mãe de burro durante uma infância e uma adolescência, ela vai crescer com dificuldades, por exemplo, de se lançar no emprego, de prestar um concurso público, de acreditar que tem potencial. E isso vai gerar sofrimento a essa pessoa. E é nessa hora que ela busca a terapia, e é nessa hora que a terapia do esquema, ela entra. Então, ela entra com o objetivo de... como é que eu vou falar? De descaracterizar aquelas emoções, pensamentos e comportamentos desenvolvidos na infância e na adolescência e que agora não funcionam mais. Esse é o objetivo da terapia do esquema. Quando a gente fala, e na terapia do esquema, a gente fala de cura do esquema, o que seria a cura do esquema?
seria nada mais do que você se manter o maior tempo possível longe daquelas emoções, comportamentos e pensamentos que vinham lá da infância e da adolescência. Essa é a cura dos esquemas. Quer dizer que você nunca mais vai se sentir defectivo? Quer dizer que você nunca mais vai se sentir abandonado? Ou nunca mais vai se sentir privado? Não, não quer dizer isso a cura dos esquemas. Porque aquela emoção desenvolvida na infância e na adolescência, ela fica registrado num campo do nosso cérebro chamado amígdala. Né? Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. E essa emoção, ela não tem como sumir da sua mente, não existe a possibilidade, nem hipnose, nada tira essa emoção que fica registrada. O que a terapia do esquema vai fazer é espaçar o resgate dessa emoção. Então, uma pessoa que resgatava que essa emoção vinha a todo momento, ou esse pensamento, esse comportamento, vai vir no começo, de repente, uma vez na semana, de repente 6 meses, de repente 1 ano, de repente passa anos. Aí quer dizer que se ela tiver uma recaída e relembrar aquela emoção, pensamento ou comportamento, a cura não foi feita? Não, né? De vez em quando vai voltar aquilo mesmo, mas vai voltar com uma intensidade bem menor. Então, quando você vive, o que pode acontecer? Eu dei o exemplo da defectividade. Então, quando você vai prestar uma prova de concurso, né? E aí dá aquela sudorese na mão, aquela palpitação, aquele mal-estar. Por quê? Porque você resgata na tua memória, né, na emoção que ficou registrada na memória da amígdala, aquela palavrinha do pai e da mãe falando: você é burra, você é incapaz, você não consegue. Não é uma coisa consciente, você pode até lembrar, mas às vezes você nem lembra. E aí você realmente se boicota na prova. Sabe quando a gente preenche o gabarito errado? Já fiz isso várias vezes. A gente se boicota para provar que aquilo que o pai e a mãe falaram é real. A cura do esquema vai fazer com que você fique nervoso na prova, sim, mas que você confie mais em você, que você entenda que aquelas falas foram do seu pai e da sua mãe no passado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Mas que não faz menor sentido porque você estudou, porque você está habilitado, porque você tem condições de estar fazendo. São 18 esquemas, tá? Então, assim, eu citei 3, a defectividade, a privação e citei o abandono. São 18. A pessoa pode ter os 18 e aí ela está num sofrimento gigantesco, ou ela pode ter 1, 2, tá? Existe a possibilidade de não ter nenhum? Não, não existe. Tá? Porque todo mundo tem esquema. Todo mundo tem. Tá? Porque nós temos uma construção da nossa identidade vinda da nossa infância e da nossa adolescência. E nenhum pai, nenhuma mãe foi perfeito na vida. Eu não sou com meus filhos e acredito que vocês não sejam com o de vocês, porque se vocês acham que vocês são, provavelmente vocês têm um esquema de arrogo aí, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós somos uma construção dos esquemas que foram formados na nossa infância e na nossa adolescência. Então, esses 18 esquemas são trabalhados. Eu não vou entrar em técnicas aqui, um outro dia, né? Eu trago um pouco mais essa questão. Mas eu trouxe essa introdução, nem vou entrar na questão dos domínios, né? Porque os esquemas estão dentro de domínios, porque isso vai confundir muito a cabeça de vocês, e o objetivo não é esse, tá? Mas assim, a gente vai trabalhando na terapia esses esquemas de modo que eles fiquem espaçados, que a vivência de ativação deles fique cada vez mais espaçada. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Vão me dando um feedback, tá? Se tá tudo ok, se vocês estão entendendo.
Isso aqui é uma troca, então vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu tô aqui para responder, tá? Não é um monólogo, é uma troca. Ok, gente? Então, assim, eu acredito que se ninguém respondeu aqui, é que tá tudo ok até aí, tá? E aí, o que acontece entrando na temática? No caso do adulto, a gente vai trabalhar esses esquemas um a um, né? De modo que venha a cura. Não vou entrar em detalhes de como que a gente cuida disso, porque o tema hoje não é esse. E como é que é o atendimento da família dentro da terapia do esquema? Por que existe esse atendimento da família? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que existem 3 tipos de atendimento à família. E eu vou citar os 3, tá? Eu aliei essa questão da terapia do esquema ao atendimento familiar porque eu tenho como base a terapia sistêmica. Jeffrey Young, que foi o nosso pai, o nosso, né, foi não, porque ele é vivo, né, o bambambam da terapia do esquema, não chegou a citar a terapia sistêmica como base para atendimento na terapia do esquema. Ele fala que ele usa, que ele faz uma união da terapia, da teoria do apego, do construtivismo, ele une a psicanálise, ele une a TCC, ele une a Gestalt. Mas ele não fala em terapia sistêmica. Eu estou falando como eu aliei a terapia do esquema no atendimento dos meus pacientes. Então, eu vou primeiro explicar, né, a importância do atendimento da terapia familiar no caso do atendimento individual adulto, né? Então, vem um adulto, né, te procurar para fazer terapia. Ele traz uma queixa lá, vamos imaginar, vamos trazer essa questão, né, que ele tem medo de não passar, se for jovem, adulto, passar no vestibular, ou então que tem medo de não passar no concurso público, tá? E aí a queixa é dele, né? Você vai fazer a avaliação dos esquemas, você vai identificar qual é a problemática, e durante os atendimentos com esse paciente, você vai percebendo a história de vida dele. Então, vamos lá para aquele exemplo que eu dei. E aí ele fala, ele consegue trazer, através dos exercícios, que os pais o chamavam de burro, diziam que ele era inábil, que ele não ia conseguir, que os professores na escola caçoavam dele por conta da competência que os professores achavam que ele tinha. E ele traz essa história para a sessão, né? E ele diz que os pais, estou dando um exemplo, tá, gente? Mas assim, ele diz que os pais até hoje não confiam de que ele seria capaz de passar na prova do vestibular ou na prova do concurso. Aí tudo bem, eu posso continuar trabalhando com este indivíduo na sua individualidade, individualidade ficou ótimo, né? Mas assim, eu posso trabalhar? Posso sim, né? É mais difícil? É mais difícil. Por quê? Porque quando você começa a validar que ele é capaz, de que é possível, ele volta lá para casa e vai almoçar. Ele já é um adulto, vai almoçar no domingo, né? Todo mundo vai almoçar no domingo na casa da mãe, do pai, né? Então ele vai lá para casa da mamãe e do papai, e depois de todo o trabalho que você fez na sessão com ele chega lá na casa da mamãe e do papai, e a mamãe e o papai falam: ah, mas você sabe que você não vai conseguir, né? Desmorona tudo. A defectividade dele volta com tudo, e aí você anda a passos de tartaruguinha. Então, o que eu faço enquanto atendimento individual? Eu não trabalho mais individual com nenhum paciente meu. Lógico que o paciente identificado é o meu paciente que me procurou. Mas quando ele começa a criar um vínculo e quando a gente percebe a necessidade de chamar outras pessoas, a gente chama,
né, mamãe, papai, titio, amigo, namorada, marido, mulher, para esse atendimento. Mas, Thaís, para que você chama? O atendimento não é do paciente e ele não é uma criança. A gente geralmente chama pai e mãe quando a gente atende criança, né? Isso foi o que eu aprendi durante uma vida. Mas não é verdade, tá? A gente chama outras pessoas do relacionamento daquele adulto para que possam fazer a reparação daquele erro anterior e para que parem de reforçar esse esquema do paciente. Então, em algum momento eu viro para o paciente e falo assim, então, o que você acha da gente trazer a sua mãe, né, para a gente bater um papo junto com ela? O que você acha, né? Às vezes ele fica meio evitativo, ele fala, ai, é melhor não, sabe? Ai, e aí você insiste com ele e fala, olha, eu vou estar aqui do teu lado, porque isso é muito importante na terapia do esquema, é a relação terapeuta-paciente. E você fala assim, cara, eu vou estar do teu lado, sabe? Você não vai ter que enfrentar ela sozinha. Nós vamos enfrentar ela juntos. E aí ele se sente confiante de chamar a mamãe ou papai ou quem quer que seja, tá? Mas vamos dar o exemplo da mamãe, né? Talvez porque eu seja mulher e eu me identifico com isso. E aí a gente chama a mamãe, olha, mamãe, né? E pede para ele ir lá falar com a mãe, olha, minha terapeuta quer falar com você e coisa e tal. E aí ele leva a mamãe vai toda na defensiva lá para terapia, o que essa mulher quer falar comigo e tal. E aí, muito calorosamente, você vira para essa mamãe e fala, olha, eu venho trabalhando com a sua filha ou com seu filho, algumas questões do quanto ele se sente defectivo, e aí eu traduzo, né? Porque a pessoa pode não saber o que é defectivo. Então, quanto ele se sente falho, quanto ele se sente burro, incapaz de poder passar no vestibular ou passar na prova do concurso. E eu tenho validado ele porque tem vários indícios de que ele é capaz, porque ele estudou muito, porque ele não tem um QI rebaixado. E aí eu começo, né, a valorizar todas as coisas positivas que ele tem. No entanto, mamãe, o que acontece, né? Lógico que eu não chamo de mamãe, né? Eu estou fazendo um teatrinho aqui. Mas assim, no entanto, quando ele volta para casa, você desacredita, né? Você fala para ele que ele não vai conseguir. Mas você já parou para pensar que esses medos podem ser medos seus? E que você está projetando no seu filho ou na sua filha? E aí eu trabalho com essa mamãe os esquemas da mamãe. Ah, mas a terapia não é do fulano ou da fulana? É. Mas para ele ficar bem, a mamãe tem que parar de me judiar, né? Entendam, os pais fazem sem saber que estão fazendo. Eles não são culpados por aquilo que eles fazem com a gente, tá? Assim como nós não somos culpados por aquilo que a gente faz com os nossos filhos. Eu garanto isso para vocês, tá? E aí você começa a trabalhar, às vezes uma, às vezes duas, às vezes três, às vezes não é numa sessão só, né? Num caso de relacionamento, como eu falei para vocês, eu trabalho muito com a questão de relacionamento, então existe aquele homem que, que se resigna, ou seja, que permite uma relação abusiva com a mulher. Então, ele já se envolveu com uma que era abusiva, depois ele foi lá, separou. Estou dando agora exemplo de homem para variar um pouco, tá? Ele se separou, aí vem, ele se envolve com outra mulher, a outra mulher vai lá e é abusiva com ele, e ele já está na quarta mulher e ele chega na terapia e fala, ai, cara, eu tenho dedo podre para mulher. A gente costuma ouvir dedo podre para homem, né? Mas eu quis dar uma invertidinha. Eu tenho dedo podre para mulher. E aí você fala para essa pessoa, você fala assim, cara, vamos trabalhar isso de modo que esse dedo podre fique curado? E aí você começa a mostrar, né, a trazer cenas da infância onde esse cara tinha uma mãe, né, ou um pai,
extremamente abusivo, que judiava, não precisa nem ser fisicamente, judiava psiquicamente e tal. E ele aprendeu, ele cresceu acreditando de que aquilo era válido. Por mais que ele sofresse, até quando, enquanto criança, quando ele era judiado, aquilo era o que ele conhecia. E ele vai crescendo e ele vai se envolvendo com pessoas que validam aquilo que ele conhece. Ou seja, eu só posso me envolver com gente abusiva. Como é que eu vou me envolver com outro tipo de pessoa se é o abuso que eu conheço? E às vezes essas mulheres até gostam do cara, tal, mas elas não percebem que tem um esquema de arrogo, né, de arrogância. E aí é a hora de você virar e fazer um atendimento familiar. E você convida essa última esposa, né? Às vezes, se o relacionamento é de boa, a gente chama até as outras esposas, tá, gente? Não tem problema. É mais difícil, mas pode acontecer. E você chama essa última esposa e conta para ela o que está acontecendo. Cara, eu vou te, né? Você fala assim para ela, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu te chamei aqui porque você gosta dele. Ela vai falar, não, gosto, adoro, tal. Então ele também gosta de você. E aí se torna uma terapia de casal, né? Mas tem um problema. Incomoda ele esse seu jeito autoritário de ser, bravo, que xinga. E você fala para ela, isso incomoda, porque ele vivia isso lá com a mãe e com o pai dele, e isso judia, sabe? E eu tô aqui exatamente para te falar que ele se sente judiado. E aí, às vezes, eu peço para o paciente falar como que ele se sente. Porque às vezes ele nunca teve coragem de falar para a mulher, por conta do abuso, de como ele se sente. Assim como lá na infância, ele nunca teve coragem de falar como ele se sente. E aí, você trabalha o esquema dessa mulher. Olha, de repente a tua história de vida também foi assim, e você luta contra isso, e você também tem medo de ser abandonada, e por isso você age de uma forma arrogante para que ninguém passe por cima de você. E aí você insere esta outra pessoa na terapia. Ah, mas a terapia não era do fulano? É, mas para ele melhorar, você tem que cuidar do esquema da mulher dele, né? Pode trabalhar com ele sozinho? Pode, validando de que é melhor largar essa mulher e arrumar uma e fortalecendo arrumar uma que não seja abusiva. Não deixar que ele se envolva com mais ninguém abusivo. Mas se eles se amam, por que não tentar resolver a questão? Né? E aí, quando você trabalha com essa mulher na terapia familiar, junto com ele, lembrando que o paciente é ele, você não vai trabalhar a história, os esquemas e tudo, não. A menos que eles optem por ambos fazerem a terapia. Mas você vai deixar bem claro para esta pessoa, para essa mãe, para esta pessoa que está indo lá, que ela está indo lá para auxiliar o seu paciente, e não para fazer terapia. E essa pessoa vindo a melhorar, este paciente automaticamente também melhora, porque essa outra pessoa começa a validar as necessidades desse paciente e ajuda o terapeuta que só vê o paciente uma vez na semana, né, a fazer essas reparações. Vamos imaginar que aquela mãe lá consegue entender que o que ela está fazendo não é legal. E aí ela começa a validar ele também. Não, você vai conseguir, né? Eu tô do teu lado, tal. E ela desconstrói aquilo que ela tinha construído. E aí não precisa fazer análise todo dia da semana, que ninguém nem mais tem dinheiro para isso. Vamos convir, né? Fazer análise todo dia, quem vai à falência não tem condição, ninguém mais tem grana para isso. Mas você inserindo a família neste processo, esse paciente pode fazer terapia uma vez na semana. Se não for um caso muito grave, pode fazer terapia em 15 dias. Por quê? Porque o fundamental vai ser o trabalho que os outros vão fazer no dia a dia com este paciente. Né? Ele vai fazer análise com outras pessoas e vai vir aqui só para validar.
ele vai ter a mamãe reparando aquilo que ela fez lá no passado e falando, não, filho, olha, né, você vai conseguir... Ela vai fazer o papel do terapeuta que ia ver este paciente todo dia. Então, por isso, a importância da família, e não só família, né? Às vezes a gente chama um amigo, um melhor amigo para terapia. Chama esse amigo e fala, olha, às vezes o paciente não está entendendo, você está falando para ele, olha, você age assim, e ele fala, não ajo porque ele é evitativo. Ele fala, não ajo não, não ajo não, não ajo não. E aí, você chama aquele melhor amigo, sabe, Elaine? Aquela melhor amiga, você ainda não foi para minha terapia. Elaine é minha melhor amiga, mas ela ainda não foi para minha terapia, ainda não foi chamada. Mas assim, você chama aquele melhor amigo para quê? Para contar para aquele fulano, olha, melhor amigo, né? Fala pro fulano como que ele vem se comportando. Porque eu tô falando, ele não tá acreditando em mim. Como você conhece bem ele, fala para ele. Conta para ele, né? E aí o amigo fala, pô, fulano, olha, é verdade, né, cara? Você fica se boicotando toda hora e coisa e tal. E aí a pessoa acorda e fala, você acha isso de mim mesmo? Poxa, então você tem razão. E acabou. O amigo já fez. Aí você pede para esse amigo, olha, toda vez que você perceber que ele está se boicotando, vai lá, fala para ele, tá? Ou seja, você passa o papel de terapeuta, lógico, gente, terapeuta é maneira de falar, né? Não é psicólogo, mas assim, às vezes até é. Mas assim, de terapeuta de acolhimento e de reparação para este paciente. Certo? Até aí, tudo ok? Elaine colocou ok, Elaine Vilela, excelente. A Fátima, boa noite, Fátima. A Tati também é aluna do meu curso, seja bem-vindo, muito bom. Perfeito. Renata Marinho, boa noite, linda. Seja bem-vinda. A Elaine está colocando, né? Kiki me chama que eu vou. Opa, uma hora, se for necessário, com certeza. Jaqueline, sim. Então, para a gente não tornar essa live muito longa, porque esse não é o objetivo, tá? Não é uma aula, é só um encontro. Vamos para a segunda possibilidade de atendimento com família. Tá? Eu expliquei de trazer a família enquanto adulto, né? Para ajudar na reparação daquele adulto. Aí as pessoas me perguntam, mas Thaís, e como é que a gente atende criança com a terapia do esquema? Olha, gente, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Nem há 20 anos atrás, 19, né? Nós estamos em 2019. Nem há 19 anos atrás, eu até acredito que funcione, mas eu gostava de atender criança sozinha. Já lá na psicanálise, que todo mundo falava de ludoterapia, que a ludoterapia funcionava, tal, eu já não gostava daquilo, eu falava, meu, falta alguma coisa, né? Então, como é que a gente... Eu não acredito, se alguém vem me procurar, você atende criança? Eu falo, não, eu atendo a família. Assim como aquele adulto veio procurar por ser o bode expiatório da situação, essa criança também vem à sessão por um objetivo específico. Ela é o bode expiatório daquela família. Criança ainda não tem esquema, mas ela começa a formar esquemas. Ela começa o desenvolvimento dos esquemas. Então, o que a gente tem que fazer muito mais do que trabalhar com a criança? É trabalhar com esses pais ou cuidadores, para que eles não gerem esquemas nesta criança. Lógico que se a criança tem um déficit ou né, alguma questão específica, um transtorno específico, neurológico, não digo comportamental, eu digo neurológico, é importante sim trabalhar as questões da criança enquanto criança.
Mas se essa criança vem por questões caracteriológicas, e o que seriam questões caracteriológicas? Um jeitão, né? Então a criança vem porque ela faz birra, a criança vem porque ela tá indo mal na escola, mas não tem nenhuma deficiência. A criança vem porque é mal criada com os pais, a criança vem porque ela bate demais. Isso tudo são questões caracteriológicas. Se essa criança vem por questões caracteriológicas, opa, né? Vamos ver o que está acontecendo com esses pais ou cuidadores? Porque a criança está agindo assim, com certeza porque a família está disfuncional. Então, se eu não trabalhar o esquema do papai e da mamãe, essa criança vai sofrer as consequências disso. Então, vem todo mundo, né? E muitas vezes as pessoas não ficam comigo. Por quê? Porque papai e mamãe quer cuidar do filhinho. Né? É meu filho que tem problema. Eu não tenho problema. E aí, quando você chama todo mundo lá para tomar um café com você no consultório, eles falam, mas por que eu tenho que vir? E aí, quando você começa a trabalhar esses esquemas do papai e da mamãe, eles falam, mas por que você está mexendo nisso? O problema é ele. E aí, ó, ele vai embora. Ele leva a criança embora e coloca a criança para fazer ludoterapia. Gente, eu não tenho nada contra ludo, tá? Mas assim, que eu quero dizer, coloca a criança para fazer um atendimento individual, né? Porque aí não vai mexer neles, vai mexer só na criança. Eu não trabalho dessa forma. Nunca trabalhei e nunca vou trabalhar. E quando alguém vem me perguntar, trabalha-se terapia do esquema só com a criança? Acredito que sim, nunca fui me aprofundar. Mas eu acredito no trabalho da terapia do esquema com a família para melhorar essa criança. E aí, o que você faz? Você faz sessões individuais com a criança? Sim, faz, tá? Você faz sessões individuais com os pais? Faz. Você faz sessão só com o pai, só com a mãe? Faz. Você faz sessão com todo mundo? Faz. Você faz sessão só com o irmãozinho? Faz. Porque você tem que entender qual é essa dinâmica para que você possa trabalhar com ela, de modo a auxiliar essa criança. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto muito de exemplo para elucidar o que eu estou falando. Então, vamos imaginar uma criança que chega no consultório por problemas de agressividade. Ela é agressiva demais, é uma criança pequena, né? 6, 7 anos. Só que ela vem por um pedido da escola, porque ela é muito agressiva na escola, ela bate em todo mundo. Né? Pode acontecer. E né? Então ela é hiperativa, né? Todo mundo adora dizer, ela é hiperativa, por isso que ela bate, tal, e não tem nada a ver, né? É desconstruindo, eu adoro esse nome, desconstruindo a patologia, porque muita gente que tem na sua base de história que tem uma patologia, não tem patologia nenhuma, tá? Só tem um esquema arraigado ali que tem que ser cuidado. Quanta gente que a gente tem visto aí com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade e não tem nada déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, tenha uma bela de uma defesa para conseguir lidar com o mundo que é cão. Né? O mundo é cão, vamos dizer a verdade. Então, eu tenho que me proteger. E quem é esperto desenvolve um déficit de atenção. Porque aí eu me protejo, eu não vejo nada que está à minha volta. Eu me alieno, eu começo a olhar os passarinhos e tal. E aí vem o psiquiatra, nosso colega, e fala assim, tem déficit de atenção. Né? Eu vou mudar o exemplo, não vou falar, depois eu falo da agressividade, mas vamos falar de uma criança que vem com o diagnóstico de déficit de atenção. A psicóloga da escola, né, vira lá e fala, tem déficit de atenção, né?
E aí chega a tia Thaís lá com a terapia do esquema e fala assim, cara, não tem nada, né? Chega lá para o consultório e eu falo, não tem déficit de atenção. O déficit de atenção é secundário aos problemas. Porque aí quando você vai observar, essa criança vive uma situação familiar onde os pais, vamos dar um exemplo, brigam demais, ou bebem, ou alguma outra situação que ela precisa se desligar do planeta. Se desligar. Ou o pai é louco, ou a mãe é esquizofrênica, a mãe ou o pai, ou qualquer coisa familiar que é tão instável, tão desgastante, que aquela criança fecha a janelinha. O adolescente também, opa, vou fechar minha janelinha, porque, cara, senão eu vou surtar aqui dentro. E aí ele fecha a janelinha, mas ele não sabe abrir e fechar na hora exata. Ele só aprende que ele tem que fechar. E aí ele vai para a escola com a janelinha fechada. E vem o bendito do diagnóstico de déficit de atenção. Mas, na verdade, se você trabalhar com essa criança e trouxer essa família de que esse lar tem que ser um lar adequado para esta criança, né? E cuidar dessa criança com amor e carinho, dizendo você pode abrir a sua janelinha, opa, ela anda e vai embora. Ah, eu estou dizendo que ninguém tem déficit de atenção. Não. Existem exames específicos para avaliar se tem. Às vezes é uma questão neurológica, às vezes existe mesmo a patologia. Aí uma criança hiperativa, né? Aquela agressiva lá que bate em todo mundo na escola. Quando você vai ver o histórico da família, é pai batendo na mãe, é mãe jogando copo na cabeça do pai. Cara, para criança é normal resolver as coisas no tapa, no soco. Ela vive isso no dia a dia. E não é só pobre, não. Não é só pessoa de baixa renda. Rico. Né? Que o cara chega com um perfume diferente, a mulher ciumenta vai lá, joga, né? Joga o copo na parede. E aquela criança acorda, assiste aquilo. A primeira vez ela até fica assustada. Depois a segunda ela já se acostuma, a terceira. Aí ela entende o quê? Que nessa história, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente ataca alguma coisa na cabeça. E aí ela chega na escola batendo em outras crianças, ou muito agitada por conta daquele contexto familiar gigantesco, totalmente disfuncional, e aí vem o diagnóstico de hiperatividade. Como essa live é aberta, eu não vou citar casos específicos, eu vou citar casos, eu ia citar um caso, mas não vou, mais aleatórios. Mas é muito comum isso acontecer. Por isso, muitas vezes, a gente, enquanto profissional, tem que discutir um caso com um psiquiatra. Pode ser que uma criança tenha um espectro autista? Pode, eu nem sou especialista no assunto, não sou neuropsicóloga. Opa, vamos investigar se existe uma causa neurológica e ele tem mesmo, ou se realmente ele está aparentando um esquema de privação emocional, ou privação emocional não, de isolamento social. O que é o esquema de isolamento social? Tá? Eu não me sinto pertencente a nenhum ambiente e eu me isolo. Não é inibição, tá? Não é fobia, não é inibição. É isolamento. Então, eu tô na família, mas eu não me sinto bem ali. Eu tô entre os amigos, mas eu também não me sinto parte daquela laia. A pessoa não se sente parte de nada. Isso é um esquema de isolamento social, que pode vir a denotar um diagnóstico de autismo. Ou mais leve, mudou o nome, eu sei que mudou, se alguém puder me ajudar aqui, mas
de Asperger. Eu sei que não é mais Asperger, tá, gente? Mas para mim é o nome que vem à cabeça. Se alguém puder escrever aqui o nome real agora, mas já acontece, né? De vir um diagnóstico de Asperger e, na verdade, quando você trabalha o esquema de isolamento social, por algum motivo específico, essa criança, esse adolescente começa a conseguir se relacionar normalmente com as pessoas. E é por isso que o atendimento familiar é prioritário. Porque como é que você trabalha com essa criança e fala, ai, amor, o seu problema é porque papai e mamãe jogam um copo um no outro, você não pode jogar o copo no seu coleguinha porque não é certo. Aí ele volta para casa dele e o pai e a mãe continuam jogando copo um no outro. Em quem que ele vai acreditar? Na terapeuta que está falando com ele uma vez na semana ou naquele pai e mãe que estão jogando um copo um com o outro, um no outro? No pai e na mãe que estão jogando copo um no outro. E por isso que é tão importante o atendimento familiar. Porque a criança não tem esquema. Essa criança está em desenvolvimento, ela está começando a desenvolver os seus esquemas. E ela só vai desenvolvê-los se os pais assim permitirem. Vamos parar um pouquinho, na verdade, eu vou dar uma encerrada aqui para responder questões, mas eu acho que a live tinha esse objetivo. A gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos, né? Mas eu queria falar um pouquinho da minha experiência no atendimento familiar. Eu vou só falar uma questão específica aqui que paira a minha cabeça, porque eu trabalho, né, com pessoas de baixa renda, e não quer dizer que é só baixa renda, mas assim, com pessoas bem disfuncionais, eu acredito que outras pessoas aqui também trabalhem com isso. E aí eu vou falar uma coisa que eu escrevi bem claramente no capítulo do livro, e vou fazer spoiler aqui para vocês antes do livro ser lançado. Que é, e como é que a gente faz se esses pais não estão afim de mudar? Se essa família já é tão disfuncional que não tem como consertar. Quem trabalha em CRAS, em CREAS, eu que trabalho com adolescente infrator, tem essa vivência. E aí, o que você faz? Mata o pai e a mãe? Manda para o abrigo, que também não é nada funcional? Não, gente. Você tenta achar uma rede de apoio. Às vezes essa criança tem uma tia, um tio, não quer dizer que ele vai morar com a tia ou com o tio, às vezes até é necessário, mas tem outras pessoas que podem mostrar para ele uma realidade saudável. Às vezes ele não tem ninguém, só tem aquele pai e a mãe disfuncional, mas ele está todo dia na escola. E a escola pode, o professor, a professora, o psicólogo da escola, ou quem quer que seja na escola, pode fazer este papel reparador, sendo uma pessoa estável. Lógico que se ele vê o pai e a mãe quebrando o pau em casa e ele chega na escola, a professora também joga o apagador na lousa, opa, não vai ter muito jeito, né? Mas se ele tem essa família disfuncional e ele chega em casa, tem aquela professora, por isso que é tão importante o psicólogo da escola trabalhar com os professores em questão de psicoeducação. Se ele tem aquele professor acolhedor, que quando ele bate, quando ele xinga, ao invés de dar um chacoalhão nele, mandar para a diretoria, acolha, né, e entenda e trabalhe de forma a lhe dar carinho, a mostrar que não é com violência, ele tenha a melhorar. Agora, se a coerção ocorre em casa e a coerção ocorre na escola, né, não vai ter jeito. Então, assim, sempre existe redes de apoio. E a gente vai fazer uma live falando sobre genograma, tá? Mas cenas de próximo capítulo. Vocês que estão lá na lista de transmissão vão receber a notificação das minhas lives, tá bom? Então, assim, o que acontece? A gente tem que buscar, ai, papai e mamãe não vão melhorar nunca.
E agora, o que que eu faço? Opa, vou buscar outras pessoas que possam ajudar, que possam alinhar isso. Não tem jeito. Abandonar não dá. A gente busca outras pessoas que possam ser saudáveis o bastante para alimentar, às vezes uma avó, um vô, para alimentar o saudável daquela criança. Certo? Vamos aqui ver o que o pessoal está falando. Thaís, eu sempre usei a Ludo como ferramenta de diagnóstico, já que eu não estou criticando a ludoterapia. Em hipótese nenhuma eu estou criticando a ludoterapia. Mas que a ludoterapia com a criança, inclusive quando você atende a criança sozinha, é importante a ludoterapia, ela seja aliada com o tratamento desses pais. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a ludoterapia é errada. Imagina, quem sou eu para falar uma coisa dessas? Hipótese nenhuma. Mas que essa ludo seja alinhada ao tratamento desses pais e cuidadores, dos professores, dessas pessoas que estão na rede de apoio dessa criança e desse adolescente. É isso que eu estou querendo dizer. Que tem que haver as duas coisas. Certo? A Jaque está falando que ela usava como diagnóstico, mas não como intervenção. Cara, você pode usar como intervenção. Vocês querem ver uma coisa muito legal para trabalhar com criança um pouco maior? Enquanto família? Jogo de baralho. Ou jogo, banco imobiliário, ou qualquer outro jogo. Você consegue entender a dinâmica daquela família, quem manda no jogo, quem é mandado, e conforme eles estão jogando, você vai intervindo. É muito legal. Quando eu entrei em 2003 no atendimento, né, no estado para atendimento a adolescente infrator, eu inventei uma oficina chamada Jogos Lúdicos. A Elaine deve lembrar disso. E aí, o que a gente fazia? A gente jogava banco imobiliário com os meninos e eles adoravam roubar os dinheirinhos. Cara, é a realidade dele. Eles roubam. Você acha que eles não iam roubar os dinheirinhos? E como que eu intervia naquilo? Exatamente fazendo a reparação de que não deveria se tirar o dinheiro e qual era a questão. Então, eu conseguia trabalhar muito com aquilo naquele momento. E quando a gente traz um jogo de cartas, alguma coisa, né, ou você consegue ver quem é o manda-chuva, quem é a autoridade, quem é competitivo, e você consegue trabalhar essas relações familiares. Porque se você colocar papai, mamãe e filhinho para conversar ali, eles vão falar que é tudo lindo, que a criança está mentindo, mas quando você traz o lúdico, as máscaras caem. Né? E aí fica muito claro para você trabalhar. Então, sugiro, Jaqueline, que trabalhe como ferramenta de intervenção, sim, também, tá? Então, acho que com criança sempre usei esquemas sem saber. Opa, com certeza. A gente nem sabe o que a gente está usando, mas está usando. Não é? O que importa é usar. Nomes científicos da coisa são importantes? São. Mas são o mais importante? Não. Por isso que as minhas aulas, os meus cursos são sempre práticos. Eu dou a teoria? Dou. Mas a teoria é o principal? É o que eu costumo dizer. Na teoria, eu pego o livro e leio. É teoria. O que adianta uma teoria sem a prática? É igual na psicoterapia. O que adianta uma teoria sem a prática? Não adianta. Marlene, seja bem-vinda. Ela diz: tive dificuldades para acessar, estava offline, mas agora consegui. Seja bem-vinda, Marlene. A Tatiana está falando, síndrome de Asperger. Hoje está, perfeito, obrigada. Hoje está dentro do espectro autista, nível 1, leve, perfeito. Eu sabia que tinha mudado a nomenclatura, mas como eu não trabalho com esse tipo de coisa, eu não sabia qual era o nome que tinha sido dado. Tatiana Rodrigues,
a Tatiana Rodrigues está falando, muito importante ter outros modelos que sejam funcionais. Muito importante ter outros modelos que sejam funcionais. Nem que este modelo seja você, enquanto terapeuta. É o que ele tem naquele momento, o que pode se fazer. Né? E se não tiver ninguém? Cara, é fortalecer essa criança e esse adolescente para a vida. Tem jeito? Fazer o quê? Uma criança de abrigo. Ela ainda pode ter, você pode trazer um monitor, você pode trazer, né? Ainda tem referência, mas você vai ter que fortalecer essa criança para a vida, né? Que ela vai ter que tocar a vida dela. Não vai adiantar ficar lá choramingando. A vida lhe fez assim, é assim que é, vamos cuidar, né? Ao invés de ficar na reverberação. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Muito obrigada pelas curtidas. Quem quiser se inscreve no canal para receber notificações dos vídeos, né? Sempre tem vídeo novo por lá, mas eu compartilho geralmente os vídeos com vocês no WhatsApp, na lista específica do WhatsApp. Mas peço que com carinho vocês, quanto mais curtida, quanto mais, né, inscrições, mais o YouTube aparece para mais pessoas e mais pessoas podem se beneficiar da terapia do esquema. Então dá uma curtida, acompanhe o canal, né, e compartilhe com seus amigos, não só psis, mas outros amigos que podem se beneficiar da terapia do esquema enquanto psicoeducação. Tá bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Foi um prazer imenso e a gente vai ter outros bate-papos como esse, bate-papos, eu ia falar bate-papos curtinhos, mas não foi curtinho, deu 1h13, né? Caramba, eu não consigo ser curta nunca, né? Por mais que eu tente. Mas vamos lá, gente. Eu estou disponível para vocês pelo WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas. Lembrando, eu não acredito em supervisão por WhatsApp, né? Porque a gente não conhece o caso muito bem. Mas eu posso tirar dúvidas. Tirar dúvidas não quer dizer atender, né, um caso de supervisão. Então, Thaís, como é, né? Aconteceu isso, aquilo, como é que a terapia do esquema vê? Eu estou ali para responder, gente, né? Sou uma multiplicadora de conhecimento, adoro falar sobre terapia do esquema, adoro falar de relacionamento, adoro falar de positividade nos meus conteúdos de minuto de reflexão. A Elaine falou, amém, muito bom mesmo. Elaine, respondeu aquela questão que você tinha feito para mim? Né, sobre o atendimento à criança. Renata Marinho, agradeço e aguardo, ansiosa por mais, sempre mais, tá? Lógico que os conteúdos que eu coloco aqui não são os conteúdos do meu curso, até porque não seria justo com os alunos do curso que investiram, né, numa formação, receber o mesmo material do gratuito. Mas eu acho que nesses conteúdos já dá para entender muita coisa, já dá para saber muita coisa, né? A Elaine falou, adoro o seu jeito de explicar, muito acessível e sempre esclarecedor. Obrigada, amor. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Alguém quer? Quem não conhecia a terapia do esquema conseguiu pegar um gostinho de querer saber mais? Quem não conhecia aqui terapia do esquema? Coloca aqui para mim. Eu não conhecia. Acho que todo mundo conhecia, né? Um pouquinho que fosse, conhecia. Bom, então é isso.
Um beijo enorme, uma excelente noite, um ótimo final de semana para todos vocês. Que vocês elaborem tudo isso, que vocês coloquem a cabeça no travesseiro e que todas essas informações elas entrem no cérebro de vocês, na amígdala emocional de vocês e que vocês absorvam tudo isso de modo a construir saberes diferentes no atendimento aos pacientes de vocês, no atendimento das crianças que vocês atendem, que vão ser nossos futuros adultos, no atendimento aos adolescentes que vocês atendem, que também vão ser nossos futuros adultos, e no cuidado de si, né? Porque eu volto a dizer, terapeuta, psicólogo tem esquema sim, e é fundamental, se você quer cuidar do seu paciente, assim como a gente cuida dos esquemas dos pais para que eles possam cuidar dos filhos, né? Por isso que eu sou tão apaixonada por atender psicólogo, porque a gente multiplica. A partir do momento que a gente cuida do psicólogo, o psicólogo tem mais condições de cuidar do resto do mundo, né? Então, olha o leque que a gente amplia quando a gente faz atendimento psicológico ao psicólogo. É por isso que eu sou tão apaixonada por esse público, porque a gente amplia muito essa área do saber. E cuidem-se, porque é muito importante vocês cuidarem dos seus esquemas para cuidar dos seus pacientes. Não tem como, gente. Né? Nós somos seres humanos. Um grande beijo e até mais.